que eu tive um probleminha aqui com o meu fone de ouvido pelo microfone do computador. Aí queria ter certeza que vocês estão me ouvindo bem. Sim, a gente está te ouvindo. Ah, ótimo. Tá bom. E aí eu vou também depois ver aqui a configuração, porque eu não sei se quando eu colocar a apresentação, se eu vou desaparecer aqui da tela para mim. Aí depois qualquer coisa me confirma se tá dando para ver direitinho. Então, boa noite a todos, obrigada a cada um que chegou e está chegando ainda aqui nessa noite. Obrigada, vou agradecer a Raquel, porque foi quem fez contato comigo, né, mas também toda a Lamin pelo convite, me senti super honrada e adorei mesmo. Eu acho que nutrição materno-infantil tem tudo a ver com a amamentação, né, o papel dos nutricionistas nesse trabalho é super importante, de conscientização, de apoio, né, para viabilizar o aleitamento materno. Então, estou super feliz com a oportunidade de falar sobre esse assunto. Para a gente já começar, né, para ganhar tempo, vamos aqui ativar a questão da apresentação, para a gente já entrar diretamente no assunto, e aí depois no final a gente tem tempinho para debater e perguntas. Vamos lá, para ver aí. Sim, tudo certo aqui pra gente. Ah, Tá ótimo, aparecendo. tá, bom. Ah, então tá ótimo. Então vamos lá começar, né? Então o nosso tema hoje é apoio à mulher que amamenta para um planeta saudável, né? Que foi o tema da Semana Mundial, né? De amamentação. E a gente vai continuar trabalhando durante todo o Agosto Dourado essa temática, né? Quando a gente fala assim sobre apoio ao aleitamento materno, né? Pode soar uma coisa assim, um pouco abstrata, né? Então a gente sabe que uma semana por ano se reserva esse tempo, né, de promoção do aleitamento materno, e, assim, poderia parecer que é suficiente, né, para mudar, digamos, a nossa realidade, ou que seria suficiente para fazer o aleitamento materno acontecer na prática, né, mas não é bem assim. E aí a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à amamentação nos seres humanos, né, para entender que tipo de apoio, então, seria importante, né, a mulher que amamenta. E uma coisa importante que a gente precisa entender sobre a amamentação nos seres humanos é que, diferente dos outros mamíferos, né, nos seres humanos a amamentação, ela não é um fenômeno puramente instintivo, né, é chamado de fenômeno biocultural, porque vão estar aí, né, acontecendo em simbiose, né, questões de instinto e cultura, né, e justamente o aspecto cultural, né, da amamentação é que a coloca numa situação vulnerável, né? Então, ao longo das últimas décadas, né, houveram uma série de avanços na ciência, mudanças na estrutura da sociedade, parte disso também provocou um desinteresse pelos profissionais da saúde, né, em relação à amamentação, que foi sendo substituída gradativamente pelo aleitamento artificial, né, influenciado também pelas pressões comerciais da indústria. Então, o panorama da amamentação no século passado ficou, assim, digamos, numa situação bastante complicada, né, a ponto de quase desaparecer, principalmente nos países considerados desenvolvidos, né. Então, nós vivemos hoje, né, século XXI, numa cultura que nós chamamos assim, cultura do desmame, né, que seria um antagonismo à cultura da amamentação, que foi uma cultura que se perdeu. Então, a cultura da amamentação, ela é uma cultura perdida que nós precisamos recuperar. E por quê? Né? Se eu tivesse que resumir em uma imagem, o que significa amamentar na nossa cultura, seria essa daí. Então, hoje, para amamentar é preciso muito mais que querer, né? Querer não é suficiente, porque a mulher que amamenta, ela vai enfrentar inúmeras pressões para oferecer
leite artificial, né, para usar mamadeira, para usar chupeta, né, então, desde o início, lá no pós-parto, na atenção profissional, depois nos controles pediátricos, depois na volta ao trabalho, depois quando a criança, ela vai chegando a uma determinada idade, então ela vai ser pressionada de todos os lados, né, às vezes pela própria família, às vezes pelo parceiro, às vezes pelo empregador, né, pelo contexto onde ela está inserida, então, realmente, amamentar na nossa cultura não é uma tarefa fácil. Né? E por que isso acontece? Se a amamentação, né, como a gente falou, nos seres humanos, ela fosse puramente instintiva, a perda de uma cultura da amamentação, ela não seria um problema maior, né? Mas como existe esse componente cultural, e essa perda, né, da cultura, ou seja, a perda da transmissão transgeracional do que é o amamentar, né, a amamentação foi caindo no esquecimento, então deixou de ser algo que era transmitido de mãe para filha, de avó para neta, de mulher para mulher, né, um conhecimento a partir da prática. Então, a perda da cultura da amamentação, ela torna as mulheres vulneráveis, né, independente do conhecimento técnico dos profissionais que as assistem, porque elas perderam esse conhecimento por si sós, né, deixou de ser algo do feminino para se tornar algo, digamos, institucional, ou algo dos profissionais da saúde. Só que o que acontece? Se esse profissional que está assistindo essa mulher, ele não tiver também esse conhecimento, que ele provavelmente não vai ter, porque ele também cresceu nessa cultura, né? Então, as chances dessa amamentação dar errado são muito maiores. Também nós temos a questão que se perderam conceitos chaves, né, na amamentação, como livre demanda, como a confiança da mulher na capacidade inata dela de produzir leite, né, isso se vê muito afetado pelo legado da cultura da mamadeira, que fala sobre alimentação rígida, né, em 3 horas, nunca antes disso, e tem essa necessidade de extrair o leite do peito para medir, para saber quanto a gente produz, então são todos conceitos que são antagônicos da amamentação, né, que afetam a autoconfiança da mulher em si mesma e prejudicam também a construção do vínculo com o bebê. Outra coisa que se perdeu, que é muito importante a gente ressaltar, é que a nossa sociedade, ela considera a amamentação apenas como uma forma de alimentar a criança, né? E a amamentação, ela vai muito além disso, né? A amamentação, ela é uma forma de relacionamento, né? A amamentação, ela é uma ferramenta para a construção do vínculo, né, da mãe com esse bebê, e a partir daí, a maneira como esse bebê irá construir todos os demais relacionamentos ao longo da vida. Então, a amamentação, ela vai ter repercussão não só na saúde física, mas também na saúde emocional, tanto da mãe quanto do bebê, né? Então, uma visão distorcida sobre a amamentação, ela também vai se refletir na forma como se encara o desmame, que na nossa sociedade, na nossa cultura, também é encarado de uma maneira assim deturpada, né? Porque uma sociedade que não sabe avaliar a importância da amamentação, né, não sabe ver os perigos de não amamentar, também não vai ver perigo ou desvantagem nenhuma no desmame, né? Então, como na nossa cultura o desmame precoce é o mais corriqueiro, fica até difícil a gente definir, né, o conceito de desmame natural, porque a gente termina acreditando que o natural é o que a gente mais comumente vê, né? Então, o desmame precoce, assim como o aleitamento artificial, eles ganharam o status de normal na nossa cultura, porque é o que a gente mais habitualmente vê. Então, todas essas questões somadas, elas vão colocar uma pressão extra, né, vão ser um obstáculo muito grande que a mulher que deseja amamentar vai precisar enfrentar. E aqui eu trago algumas falas, né, de algumas mulheres falando sobre isso. Então, assim, normalmente a gente não conhece, né, não tem amigas ou parentes próximas que amamentaram ou estão amamentando. Normalmente nós também não fomos amamentados por muito tempo, né, com algumas exceções. Os familiares, não, pessoas mais velhas da família, muitos cresceram já nessa cultura, então eles não apoiam, ou para eles
tanto faz, né? Então a gente não tem aquele apoio que a gente precisa, né? Ou então a gente vem de história da família, né? Que a avó não amamentou, a mãe não amamentou, a irmã mais velha não amamentou, a tia não amamentou, então a gente pede essa referência cultural ampla e do nosso contexto familiar, né? Então, assim, quando a gente fala sobre informação, sobre amamentação, a gente deveria pensar em algo assim, não, digamos, limitado ao período da gestação. Lógico que é muito importante, né? Quanto mais cedo essa informação chegue para a mulher, melhor, né? Algumas vão obter durante a gestação, porque quando a gente sente assim, essa necessidade de procurar, né? Porque a gente vê que o bebê está chegando, a gente quer amamentar, a gente por aí começa a procurar. Mas era importante que essa informação chegasse antes, né? Que entender sobre a amamentação, a naturalidade da amamentação para a nossa espécie, a importância da amamentação para a nossa espécie, deveria começar lá na educação básica, lá atrás na escola, quando a gente está estudando ciências, quando a gente está estudando biologia, né, e isso sim seria necessário para essa mudança cultural, porque às vezes na idade adulta já é tarde demais, né, porque a gente já viu outros modelos negativos, porque a gente já construiu um conceito do que é amamentação, então o ideal seria que começasse antes, né. Por quê? Porque a gente estuda na escola, por exemplo, quando a gente está estudando ciências ou biologia, a gente estuda sobre várias partes do corpo humano. E a gente estuda sobre os rins, a gente estuda sobre o coração, a gente sabe como funciona o sistema digestivo, a gente sabe como é mais ou menos, né, o nosso corpo, os órgãos, as células, mas nós não estudamos sobre as mamas, por exemplo, né? Como são as mamas por dentro? Como funciona a fisiologia da lactação, né? E esse é um tema super importante, porque como mamíferos, né, nossa espécie só chegou até aqui por causa da amamentação, mas a gente passa por toda a idade escolar, inclusive profissionais, né, que continuaram estudando na graduação, pós-graduação, né, eu cheguei a conversar com uma mulher que havia feito até doutorado e estudou anos e anos de fisiologia humana e nunca a lactação estava incluída no currículo. Então, gente, isso é muito, muito grave, né? Porque a gente cresce sem esse referencial da amamentação como algo natural e próprio, né, do nosso organismo, da nossa espécie. E, somado a isso, essa falta de informação, né, técnica sobre o assunto, tá a maneira em que nós crescemos, né, a nossa infância na cultura do desmame. Então, por exemplo, né, se a gente olhar para esse catálogo aqui, que é o catálogo do Dia das Crianças, que eu moro na Argentina, e aqui o Dia das Crianças é em agosto, né, e aí coincide com agosto dourado. Daí, se a gente olhar para esse catálogo aqui de brinquedos, a gente vai ver que todas as bonecas do catálogo, todas vêm com chupeta, vocês estão vendo aí, né, e algumas também vêm com uma madeira, né. Então, a gente cresce com esse conceito de que o bebê se alimenta na mamadeira e que o bebê se acalma com a chupeta, né? E que esses são itens indispensáveis para a gente criar um bebê, né? Então, somada àquela questão da falta de conhecimento técnico, né? Então, a gente cresceu, a gente vive uma infância, né? Com os referenciais da vida real e do faz de conta, né, onde a amamentação ela não existe, a gente não precisa dos peitos, né, a gente precisa de uma mamadeira e de uma chupeta. Isso é muito complicado, né, porque mais adiante vai ser difícil a gente, de repente, começar a confiar no nosso organismo, confiar na nossa capacidade de nutrir o bebê. Então, assim, diante desse panorama, né, a gente já viu que a nossa cultura, ela não é muito favorável, né, em vários aspectos ela é um verdadeiro obstáculo à amamentação. Então, como nós podemos construir um ambiente que seja propício à amamentação? Se nós vamos falar em números, né, e existem números em relação a isso, se a amamentação, ela fosse ampliada, né, para o ideal recomendado, né, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda 6 meses, né, de aleitamento materno exclusivo, e a amamentação complementada por outros alimentos por no mínimo 2 anos, né, podendo se estender pelo tempo que a mãe e o bebê desejarem. Então, se isso fosse praticado,
dessa maneira, assim, ideal, 823 mil mortes infantis, né, e 20 mil mortes maternas seriam evitadas por ano, né? E a não amamentação, né, se nós formos passar para cifras, né, ela representa perdas de 302 bilhões de dólares por ano, né? Então, assim, alimentar os bebês com outros alimentos, né, que não sejam leite materno, mesmo que seja a fórmula mais avançada, o último lançamento, e isso implica em riscos, certo? De morbimortalidade para os bebês e as suas mães, porque não amamentar também tem um efeito na saúde materna, né? Isso gera gastos, né, familiares, sociais, impacta na saúde pública, né, causa danos ambientais, né, por essa produção e uso de alimentos artificiais, que é justamente a temática desse ano, né, então não amamentar tem um impacto grande também para o planeta, né, não só para essa mãe e o bebê, mas também para o planeta. Então, assim, mesmo respeitando a mulher na decisão dela, né, de como ela vai alimentar o seu filho, as baixas taxas de prevalência da amamentação, elas precisam ser encaradas como um problema de saúde pública, né? E a balança, ela deve sempre se inclinar no sentido de recuperar. Então, promover, apoiar, proteger a amamentação tem que ser uma meta, né, de saúde pública, tem que ser algo que uma prioridade, né, dos governos, da sociedade, em todas as esferas, todos os níveis de gestão. Porque hoje, né, assim, dados mais das últimas pesquisas, né, de 2018 aqui da Unicef, 40% dos bebês recebem aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, né, então menos da metade das crianças em todo o mundo é amamentada de forma exclusiva, e 45% delas são amamentadas até os 2 anos, né, no Brasil os números não são muito diferentes desses, a gente vai ver mais para frente aqui. Então, quais seriam alguns dos elementos necessários, né, para esse ambiente propício ao aleitamento materno? Em primeiro lugar, a proteção da maternidade e paternidade, né, porque se a mãe não está presente, se a mãe não tem condições de estar atendendo o seu bebê, a amamentação ela não vai acontecer, né. Também, treinamento de profissionais da saúde, né, de agentes comunitários, como nós vimos, falta muita capacitação profissional nesse sentido, né, então isso precisa ser incentivado. A iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa da OMS e Unicef, né, precisa ser ampliada, também no Brasil já existem, mas ainda precisa crescer muito, para que tenha um maior alcance. Acesso ao aconselhamento e aleitamento materno, né, deveria ser um direito de toda mulher, mas ainda é insuficiente. A questão da implementação e monitorização, né, do Código Internacional que existe hoje, né, de comercialização de substitutos do leite materno, que seriam as fórmulas, chupeta, mamadeira, né, no Brasil se chama NBCAL, mas é preciso que exista um controle, né, de que essa lei realmente ela esteja sendo cumprida. E, como nós já mencionamos, na questão do apoio da sociedade, em todas as esferas, né, a família precisa apoiar, a comunidade precisa apoiar o sistema de saúde, o local do trabalho dessa mulher, como nós já mencionamos, também a questão da construção do conhecimento, né, a amamentação em todos os níveis e desde a idade escolar, né, não esperar mais tempo por isso. Também proteção e apoio às famílias e crianças em situação de emergência ou vulneráveis, né, para uma grande parcela da população em situação vulnerável, a amamentação ela não é sequer uma opção, né, eles não têm esse direito de escolha, são mães que se reincorporam ao trabalho sem direito à licença maternidade, que trabalham no mercado informal, trabalhadores domésticos e outras questões. Então, esse é um tema realmente que precisa ser trabalhado. A questão dos bancos de leite também, né, garantia de estoque, acesso. A rede de bancos de leite do Brasil é referência internacional, é uma das maiores, se não for a maior do mundo, mas lógico, né, nosso país é enorme, e ainda tem um alcance relativamente limitado, e é um serviço maravilhoso, porque, além de tudo, ele é gratuito. Então, às vezes é uma boa opção de assistência, né, que a mãe pode acudir quando ela precisa de ajuda também, né, não só para a questão de doação, mas questão de assistência também na amamentação continuada. E informações para que essa mãe,
no momento que ela precisa se reincorporar ao trabalho, ela tenha, né, sobre a questão de como extrair o leite, como armazenar, como preparar e oferecer corretamente ao bebê, com uma técnica, né, um dispositivo, um utensílio que seja compatível com a amamentação, que não seja mamadeira, né, e como manter essa produção de leite mesmo durante essa separação, né, então, esses seriam alguns dos elementos, né, necessários para criar esse ambiente propício. No Brasil aqui, para mencionar, né, algumas das políticas que estão, digamos, funcionando hoje, né, temos a NBCAL, que eu já mencionei, que é a lei, né, que controla a comercialização desses elementos, os 10 passos da OMS Unicef, que são, que estão incorporados na iniciativa para o Amigo da Criança, né, os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, digamos, iniciativas que promovem o engajamento da sociedade, de todas as suas esferas, como a SMAN, que passou recentemente na Semana Mundial do Aleitamento Materno, e o Dia Nacional da Doação de Leite, que em maio, que aí são também datas que se usam bastante para promover a amamentação, a sociedade de maneira geral, né, com o engajamento das grandes mídias e tudo isso. A rede de bancos de leite humano, né, o SUS, que também tem um papel muito importante, né, nisso. O método mãe canguru, que é utilizado em UTIs neonatais, que também seria um sonho, né, se todas as UTIs utilizassem o método, porque ele é muito importante para o estabelecimento da amamentação, né, nesses bebês prematuros. E a estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta, que é uma estratégia que hoje a lei que existe, né, da empresa cidadã, ela é de adesão voluntária, né, que seria para ampliação da licença maternidade, que é insuficiente hoje, né, a recomendação oficial são de 180 dias de aleitamento materno exclusivo e a nossa licença, né, maternidade de 120 dias. Então, através dessas estratégias, empresas que querem aderem e ampliam para suas funcionários a licença maternidade mediante o recebimento de incentivos fiscais. Mas, infelizmente, a ideia é voluntária, nem todas aderem. Também se trabalha com a questão de implementação de salas de amamentação dentro das empresas, para que a mulher que trabalha e amamenta, ela possa ter um lugarzinho lá específico para ela poder extrair o leite, para ela poder armazenar o leite quando está no trabalho e no final do expediente poder levar para casa. Então, essa também é uma estratégia que precisa ser ampliada. Aqui alguns índices de amamentação no Brasil. A década de 70 foi a pior de todas, isso a nível mundial, e a partir daí começaram digamos, uma série de iniciativas internacionais, né, que foram sendo implementadas no Brasil, especialmente a partir da década de 80, finais da década de 80, e aí vocês vão perceber que houve uma melhora, né, inclusive agora recentemente saiu uma nova pesquisa, os índices melhoraram um pouquinho em relação à anterior, o que sim não se atualizou a questão da média em dias, né? Acho que muitos talvez se já leram sobre a amamentação, já escutaram falar desses 54 dias, que é a média de duração do aleitamento materno exclusivo no Brasil, que está bem longe ainda dos 180 dias, né? Então, houve uma pequena melhoria nesse índice, que ainda está abaixo do ideal, precisa ser ampliado, né? A gente, então, assim, comemora, mas sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito nesse sentido, né? Quando eu estava me preparando para agora toda essa questão do agostoral, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, e sabendo que ia abordar esse tema do apoio à amamentação, eu fiz uma pesquisa, né, através do meu perfil do Instagram e grupos de apoio à amamentação que eu tenho contato na internet, e a iniciativa das próprias mulheres compartilhando com outras amigas. Eu fiz uma pesquisa em relação a como as mulheres veem o apoio que elas recebem à amamentação, né? Então, na parte final aqui da minha apresentação, eu vou trazer alguns dados dessa pesquisa. Antes aqui mencionar algumas estratégias, né, de proteção, promoção e apoio à amamentação, mas para mostrar a importância de que esse trabalho, essas intervenções, elas sejam feitas
nos diferentes cenários em que essa mulher ela está inserida, né, e de forma não só individual, mas também mais ampla, né, levando em consideração não só as características da mãe e do bebê, mas também a relação entre eles, né, que a amamentação tem um papel importante aí, né, e os cenários incluem sistemas e serviços de saúde, a família, a comunidade que essa mulher pertence, né, o local de trabalho e emprego. Então, aí vemos aqui não só a questão da mobilização social e da mídia, né, mas também é preciso também trabalhar com legislação, política, financiamento e principalmente monitoramento, né, porque às vezes existem as iniciativas, as estratégias, mas às vezes falta monitoramento e falta ampliar a execução dessas estratégias, dessas políticas, então é realmente um trabalho que precisa ser feito e mantido, né, porque não adianta só começar, né, ele precisa permanecer para que a gente possa começar a ver resultados mais consistentes. Alguns fatores desfavoráveis, né, considerados por diferentes autores fatores desfavoráveis para o estabelecimento da amamentação. Que a mãe seja adolescente, né, com fator de risco psicossocial, baixo nível de escolaridade da mãe, trabalho materno, presentes em amostras da indústria, que é algo né, que se procura evitar, mas ainda acontece, às vezes por meio dos profissionais, né, a indústria sabe que não pode chegar até a população, o consumidor final, através de propaganda, mas ela aí usa, digamos, um caminho alternativo para chegar através do profissional da saúde que atende essa mulher. Né. Práticas hospitalares erradas, protocolos, né, obsoletos ou que são antagônicos à amamentação, uso de mamadeira e chupeta no hospital, né, nós sabemos que os bicos, eles não têm nada a ver com a amamentação, né, tudo o contrário, complicam muito a situação. A cesariana, a prematuridade, baixo peso do nascimento, a desinformação da sociedade, falta de apoio e políticas governamentais incipientes, intermitentes, inconsistentes, né, como a gente falou anteriormente, não adianta ter uma política se ela não vai ser realmente colocada em prática de maneira efetiva, né? Então, é interessante ver que, mesmo dentro desses fatores, eles são desfavoráveis, principalmente porque, nesses casos, a mãe, a mulher, ela necessitaria de um pouco mais de apoio, ou de um apoio mais específico, de uma pessoal capacitado, né? Profissional capacitado, e normalmente ele não existe, né? Então, se for depender só da mulher, para ela conseguir reverter essas situações vai ser muito difícil. Não é impossível, mas é bastante difícil. Então, na verdade, a gente precisa melhorar o apoio, né? Não eliminar a situação em si, mas melhorar o apoio à mulher que passa por cada uma dessas situações, para que a amamentação seja possível. Nas palavras das mulheres, né, respondendo à pesquisa, os principais obstáculos, se a gente olhar aqui na lista, as intercorrências, né, que são problemas na amamentação, elas estão lá, né, no topo da lista. Agora, é interessante porque esses problemas na amamentação, eles normalmente vêm associados a dois fatores: a má assistência profissional e a falta de informação prévia sobre o assunto, né? Então, a falta de informação e a má assistência levam a que passem esses problemas, né? Que os mais comuns, nós temos a questão do obstrução de ductos, engurgitamento mamário, que aí pode evoluir para mastite, fissuras, né? E a gente precisa ter atenção especial a isso, porque as intercorrências da amamentação, elas são, digamos, um fator de risco da amamentação, porque elas podem ser, digamos, o disparador para que essa mulher ela abandone a amamentação, né? Então, a gente precisa trabalhar especialmente com prevenção. A gente precisa trabalhar para que a mulher ela não chegue nesse ponto, né? Ela possa evitar, através de conhecimento prévio, uma boa assistência, né? Depois temos a questão da pressão da família, que é algo que é bastante complicado, né? E aí, isso vai repercutir em outras questões. Insegurança, a falta de referências culturais, né, como a gente falou lá no início, crenças e mitos que vão prejudicar, depois temos questões laborais, né, a própria vivência do puerpério, que às vezes é desassistido, então isso também traz uma carga extra, né, sobre a situação. Percebam que aí as mulheres que
declararam não ter tido obstáculos, né, tá pequenininho lá embaixo, né, e isso também, porque obviamente essa pesquisa, ela tem um recorte, né, de, assim, um grupo de mulheres que nós podemos considerar extremamente privilegiado, né, porque são mulheres que, um índice de desocupação baixíssimo, a maioria já das que responderam, né, são mulheres que têm nível de pós-graduação em curso ou concluído, e aí a gente vê que mesmo assim, para essas mulheres, né, que teriam, digamos, tudo para dar certo, porque elas teriam como ter acesso à informação ou pagar por uma boa assistência, e mesmo assim para elas é difícil. Então a gente vê que existe uma questão cultural aí que afeta bastante, né, digamos, a amamentação. Aqui eu vou ir passando rapidinho, só para fazer alguns comentários sobre os resultados. A questão da falta de informação prévia ao parto. Se a gente olhar aí, 54% das mulheres, elas chegam ao momento do parto, né? Elas estão com esse bebê em braços e elas não têm informação adequada sobre a amamentação, né? Então, isso realmente chama muita atenção e aí a gente vê, porque tantas depois passam por problemas, né? Então, a informação, para a maioria delas, não chega a tempo. E daí a gente tem problemas. Muitas comentavam assim, eu me preparei tanto para o parto, esqueci da amamentação, né? Eu não pensei que precisava procurar informação, eu achei que acontecia naturalmente, né? Ou passam por situações e mudanças no corpo que elas não esperavam, são pegas de surpresa, né? Então, muitas lamentando o fato de não ter tido informação prévia, ou que a informação chegou um pouco tarde, às vezes não deu tempo de reverter, ou elas sofreram desnecessariamente, né? Porque era um sofrimento que poderia ter sido evitado. A pesquisa foi realizada na internet, né? Então, a maior fonte de informação para essas mulheres foi redes sociais e internet. Mas aí a gente vê também uma mudança na questão do acesso à informação, né? Muitas mulheres que foram mães, digamos, antes da internet, tiveram a oportunidade de ser mães antes da internet, depois da internet, falaram sobre a diferença, né? Que naquela época você dependia basicamente da informação que o seu médico te passava, né? E hoje você pode comprovar, né? Inclusive se o seu médico está errado ou desatualizado, através da informação que você obtém, né? Na internet, que é uma fonte limitada, né? Lógico que aí no meio vai ter também desinformação, né? Precisa ter um certo critério, mas a gente vê que o poder, né? Então, especialmente assim, profissionais que trabalham em redes sociais, na internet, é muito importante esse trabalho, né? Para que as mães elas tenham um referencial para comparar, né, com o atendimento profissional que elas estão recebendo, né? Logicamente, tem muito profissional desatualizado, né, por aí, e o fato dessa mãe ter acesso dá a ela uma maneira de avaliar, né, o critério do profissional que está atendendo. Inclusive, dá a ela a chance de trocar de profissional, né, então isso é um trabalho muito importante. Porque eu mencionei no início e vou voltar a reforçar, né, com a questão dos avanços tecnológicos e a pressão da indústria, né, oferecendo como, nossa, que novidade, né, agora nós temos algo para substituir o leite materno, a mulher, ela pode sair, ela pode se dedicar a outra coisa, que outra pessoa pode alimentar esse bebê, né, então muitos profissionais, né, começaram então a subestimar a amamentação, acreditando nessas maravilhas da tecnologia, né? E aí, com o tempo, esse conhecimento que era tão necessário para apoiar a amamentação, ele também foi caindo no esquecimento, né? Deixou de estar presente nos currículos. E esse profissional, ele se forma, né? Ele entra no mercado de trabalho, começa a atender mulheres, e ele não tem, digamos, o conhecimento para solucionar problemas simples ou para orientar essa mulher em como evitar esses problemas, né? Então, o que a gente vê muito na prática são os profissionais que, ao invés de ajudar a solucionar um problema, eles
acham mais prático eliminar a amamentação, né? Então, a gente troca a amamentação por fórmula, ele não precisa, digamos, fazer mais nada, e aí se solucionou o problema, né? Entre aspas, porque, na verdade, a gente está criando outro problema. Então, a questão da assistência profissional ainda é um obstáculo. Aqui as mulheres avaliaram a assistência recebida na maternidade, nós vimos ainda muitas reclamações em relação a protocolos, é realmente muito triste, que existam ainda protocolos que sejam tão, assim, contrários à amamentação, às vezes a inconsistência na informação que essa mulher recebe da equipe, né, cada pessoa fala uma coisa, o médico fala uma coisa, a enfermeira do turno da manhã fala uma coisa, a enfermeira do turno da noite fala outra coisa, separação desnecessária entre a mãe e o bebê, oferecimento de fórmula sem necessidade, às vezes sem até o consentimento dos pais, então isso é muito complicado, né? Os protocolos ruins ainda são um grande obstáculo, né? As mulheres também avaliaram a questão digamos, do acesso dos controles pediátricos, né, da informação que elas recebem. Se a gente for ver na prática, se você já teve um filho ou conhece alguém que teve, talvez tenha alguma história para contar também nesse sentido, né? Então, às vezes, nós temos orientação errada em relação à introdução alimentar, nós temos recomendação de introdução de fórmula quando a mãe volta ao trabalho, às vezes pressão de desmame por motivos bem nada a ver, né? Ou aquela recomendação excessiva de remédios para problemas na amamentação, né, ao invés de oferecer apoio. Então, se a gente fosse avaliar em uma questão de negativo ou positivo, o apoio do profissional, né, no pós-parto, ele ainda é maioritariamente negativo, né, e nos controles mensais, ainda mais negativo, né? O percentual ainda é maior. Então, nós precisamos melhorar essa assistência profissional. Menos da metade das mulheres disse ter usado consultoria em amamentação. Muitas não conheciam, não sabia que existia esse tipo de profissional. E é super importante trabalhar nesse sentido da divulgação desse serviço. Então, se falta boa assistência no hospital, essa mulher precisa ter acesso a uma assistência externa, né, seja de consultoria ou seja de bancos de leite, né, um número ainda menor de mulheres utilizou o serviço do banco de leite, mas a avaliação desses serviços em geral foi bastante positiva, né, bem mais positiva do que a assistência que essas mulheres receberam nos hospitais e dos médicos, nos controles, então nós precisamos ter esses serviços mais divulgados, né? Inclusive, seria uma questão ética muito importante os profissionais se, ao invés de recomendar a fórmula, eles recomendassem que a mulher visitasse um banco de leite mais próximo ou recomendasse uma consultoria em amamentação. A questão da mulher que trabalha, né? Então, do grupo, as que voltaram ao trabalho, elas analisaram aqui, eu vou passar rapidinho, o período de licença maternidade, né, que já mencionamos que é incompatível, né, do ponto de vista de duração, então exige da mulher mais jogo de cintura, uma preparação prévia, um esquema, às vezes fica difícil de conciliar, né, exige um pouco mais. A estrutura no local de trabalho, ainda, vocês vão ver mais para frente que ela é bem negativa ainda, é complicado, né, mulheres reclamando que precisam extrair leite no banheiro, porque a empresa não tem um local adequado, às vezes no local de trabalho não existe estrutura ou um tempo, muitas vezes essa mulher tem que abrir mão de almoçar para poder fazer isso, né, então seria também muito importante que houvesse melhores condições de trabalho para isso. Um grupo pequeno havia utilizado creches, mas também, se a gente for ver aqui mais para frente, a avaliação, nos 3 casos, elas são maioritariamente negativas, especialmente a estrutura no local de trabalho. Então, eu acho que esse é um ponto que seria fundamental também no apoio à mulher que amamenta, né? Por outro lado, o apoio, né, do parceiro, e o apoio da família fez a diferença em muitos desfechos, né? Principalmente o apoio do parceiro, que é
aquela pessoa que está lá, né, no dia a dia, muitos desfechos desfavoráveis foram superados, né, porque apesar de todos os obstáculos externos, essa mulher contou com apoio ali, né, ao seu lado do parceiro, e isso fez com que ela conseguisse superar os problemas, e aí é muito importante também trabalhar, né, essa informação, ela precisa chegar não só à mulher que amamenta, mas ao seu contexto imediato, as pessoas que vão formar parte da sua rede de apoio também precisam estar informadas, sobre a amamentação, para poder apoiar essa mulher de forma adequada, e não ser um obstáculo a mais para ela, né. E conversando com algumas mulheres profissionais, né, foi bem interessante ver como a perspectiva delas em relação ao trabalho que elas realizavam mudou depois da maternidade, da experiência com amamentação. Então, conversei com fonoaudiólogas, com enfermeiras, com médicas, com dentistas, inclusive com nutricionistas também sobre isso, e foi muito lindo ver essa mudança, né, de perspectiva. Algumas foram estudar para se especializar, outras fizeram um curso para se tornarem consultoras, e outras começaram a ver, então, com outros olhos, né, superaram seus próprios tabus e preconceitos que elas tinham antes, e isso é muito lindo. Né, não que seja nossa responsabilidade, né, levar nos ombros a responsabilidade de salvar o planeta através da amamentação, né, porque embora a mulher dê o peito, ela não amamenta sozinha, né, ela precisa de toda uma estrutura, como a gente veio falando, mas essa experiência, né, ela realmente pode ser transformadora para nós e nos leva a transformar também o ambiente onde nós estamos, né, professoras de ciência também, conversei com algumas que tinham começado a incluir no currículo por conta própria, né, falar sobre amamentação e parto, e aos poucos a gente vai realmente transformando a nossa cultura a partir do lugar onde nós estamos, né. Então, para terminar já, algumas considerações finais, né, então nós precisamos urgentemente, né, reconstruir a cultura da amamentação, né, apoiar as mulheres a cumprirem seu rol de mãe nutrizes, né, como responsabilidade social fundamental, porque o futuro da nossa sociedade depende disso, né, recuperar esse conceito, né, da amamentação como relacionamento, que nós falamos que se perdeu, e é muito importante recuperar, porque ele é um fator essencial, né, para a construção do vínculo primário entre mãe e bebê, mesmo nos casos em que o aleitamento materno exclusivo não é possível, a amamentação lá pode e deve ser protegida, né, esse aleitamento exclusivo, ou esse aleitamento misto, no caso, pode ser feito de forma compatível para preservar a amamentação, porque ela é muito mais do que uma forma de alimentar o bebê, né. Então, um planeta saudável, ele também se constrói, né, com seres humanos saudáveis desde uma perspectiva integral, né, física, mental, espiritual, e a amamentação, ela tem um papel muito importante nesse processo, né. Para encerrar, eu gostaria de mostrar essa foto, essa aí sou eu, aí na foto estou dando uma madeira para o meu filho mais velho, né, na época ele estava, esse aí foi no dia que ele fez 1 aninho, ele estava na mamadeira, né, ele desmamou precocemente, porque eu fui, na época, muito mal orientada pelo pediatra, né, eu não tinha informação sobre a amamentação, então, tudo que o pediatra dizia eu acatava, e aí a gente terminou no desmame precoce, por uso da mamadeira, né. E aí, na outra foto, eu estou amamentando gêmeos, né, essa foto, ela é muito importante, assim, tem um valor muito grande para mim, porque os gêmeos, nessa foto, eles estavam justamente com a idade que meu filho mais velho desmamou, né, aos 9 meses, né. E aí, em um outro momento da minha vida, com acesso à informação e apoio, eu consegui amamentar os gêmeos, né, de forma exclusiva por 7 meses, e de forma continuada por 4 anos e 7 meses, quando eles desmamaram naturalmente, né. Então, a amamentação, ela é possível? Sim, né, mas para isso a gente precisa que essa mulher esteja bem informada e que ela esteja apoiada, né, que o contexto dela seja um facilitador da amamentação, né. Então, é por isso que eu faço o trabalho que eu faço, é por isso que eu passo a informação adiante, tento ser a rede de apoio para muitas mulheres que não têm essa rede de apoio, né, porque a amamentação, ela é plenamente possível, né, é possível amamentar não só um bebê, mas 2 bebês, né, que foi o meu caso, nosso corpo, ele está preparado para isso, né, a gente só precisa
tornar isso uma realidade na vida das mulheres, né, fazendo acreditar que elas são capazes, né, porque nós somos capazes, né, mas precisamos de apoio para isso. E assim, com isso eu encerro a minha apresentação, e aí ficou também disponível, né, para, se quiserem fazer perguntas e tal, estou aqui, certo? Para com tempo para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Gabriele. Todos aqui já elogiando a sua apresentação. Foi uma ótima apresentação. Na verdade, agora tiveram algumas perguntas que a gente gostaria de passar para você, se você pudesse responder para a gente. Teve uma pergunta em que perguntaram quais práticas no parto você acha que podem atrapalhar a amamentação? Assim, em primeiro lugar, eu não sei se eu já posso parar aqui, que eu não sei se vai mudar. A questão, o parto, quando ele é muito medicalizado, quando tem muita intervenção, quando essa mulher ela recebe anestesia, analgesia, outros tipos de medicação, pode prejudicar, né? Quanto mais natural o parto, com menos intervenções, mais favorável à amamentação, né? Porque o bebê ele termina sendo afetado também por essas medicações, às vezes ele está muito ainda sobre efeito dos remédios, então ele não está assim alerta, isso prejudica também o parto quando tem muita intervenção, pode dar complicações que aí depois do parto esse bebê e essa mãe precisam ser separados, né? O ideal é que fosse garantida a hora de ouro, né, que nós chamamos, que é a amamentação dentro da primeira hora de... Então, assim, tanto para o parto como para a amamentação, o ideal seria intervir o menos possível, né, deixando a natureza agir, e principalmente permitindo esse tempo no pós-parto da mãe e bebê. Né? Ok. Agora eu também gostaria de chamar a nossa professora Michele, que ela tem algumas considerações a fazer, e ela também queria continuar esse papo com você. Então, professora Michele, você está aí? Eu tô, Vini. Prazer, Gabriele. Não sei se eu já estou também aparecendo aqui. Tá Muita aparecendo. coincidência, eu também sou mãe de três, Gabriele. Uma mais velha e depois a gravidez seguinte de gêmeos. Ah, É uma luta, né? Por coincidência, é mais ou menos isso. Acho que o primeiro filho, junto um pouquinho. Eu já até trabalhava, né, com materno infantil, sempre trabalhei com isso. Eu sou professora de materno infantil há 15 anos. Mas ainda assim, quando a gente vivencia, né, uma outra história, né? E eu tive muito mais dificuldades na minha primeira filha, que era uma criança, do que na minha segunda gestação, que eram gêmeos, né? Mas porque eu já fui mais preparada, eu realmente entendi a necessidade da rede de apoio, né? Muito mais preparada em relação à rede de apoio, né? Porque na primeira, por mais que você saiba, você não vivenciou. Eu me achava uma Mulher Maravilha, né? Não, eu vou dar conta. Né? Como não vou dar conta? E no fim você percebe que você não dá conta, né? Que você precisa de mais do que só a sua força de vontade, né? Muito legal. Então, parabéns, primeiro de tudo, pela sua história, parabéns pela apresentação, Gabriela, aqui. E queria te agradecer muito, obviamente, em nome da Lamin, do Nuzanc, que é um núcleo que a gente tem de saúde da mulher e da criança aqui na Unirio, pela sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente, com os alunos. Para eles é fundamental, né, que a gente consiga ir além da sala de aula e ouvir histórias reais e esse posicionamento. Muito obrigada, Gabriele, pela participação aqui. obrigada a vocês. Ô, Vini, eu acho que tiveram mais perguntas aqui no chat, então eu vou deixar aqui você ir adiante aqui com os comentários do chat, e aí a gente vai trocando, Sim, tá bom? sim. Eles foram mandando umas perguntas aqui. Aqui teve uma pergunta da Ana Luísa, que ela pergunta assim: há alguma condição materna que contraindica a amamentação? O que você responderia para ele? Muito poucos, né? Assim, a mais comum, digamos, seria a questão da mãe portadora da HIV, né? Que seria uma contraindicação materna para amamentação, né? Segundo os protocolos que o Ministério da Saúde segue.
Mas fora isso, algumas questões muito pontuais de saúde do bebê, que são bem raras, né? Mas no geral, assim, não existe uma contraindicação, não. Ah, sim, obrigado. Aqui também tiveram mais perguntas aqui. A Ana Carolina perguntou o que não se deve falar para uma mãe que está com dificuldade em amamentar. Coisas, né? Na verdade, a gente não deveria falar nada, a gente deveria, em primeiro lugar, escutar o que essa mãe tem a dizer, né? E a partir daí, a gente vê o que ela realmente deseja, o que ela quer, e aí fica mais fácil de apoiar, né? Porque às vezes a gente quer impor uma coisa que não é exatamente o que a mãe quer, mas então a gente deve ter medir muitas palavras, até porque a mulher está no puerpério, a mulher lá está fragilizada, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, e às vezes falta, às vezes, tato, né, dos profissionais que assistem a mulher, e aí a gente deve ter bastante cuidado, mas primeiro de tudo escutar essa mulher, né, ver o que ela tem a dizer, como ela se sente, né, e o que ela pretende, qual é o desejo dela, e a partir daí a gente ajudar. Sim, foi até muito interessante todos os dados que você trouxe sobre essa falta de assistência e falta também de informação, né, por parte dos profissionais, informação atualizada, uma coisa bem interessante, aprendi bastante. Aqui também teve uma pergunta da Camila Oliveira, uma pergunta bem importante para o tempo que a gente está vivendo também. Como continuar com a amamentação em tempo de pandemia? Assim, o ideal seria que as mães que amamentam, elas estivessem em casa, né, em sistema de teletrabalho, ou se é um trabalho que exige presença, que elas estivessem de licença, né, com atestado médico, seria o ideal diminuir essa exposição, né, porque a amamentação ela é muito importante, tem surgido, né, estudos aí a respeito, a amamentação ela é um fator de proteção contra infecções e assim, em relação ao Covid, propriamente dito, também, né, então a gente precisa proteger essa mãe e bebê. O ideal seria que a mãe não estivesse trabalhando fora, né, para poder manter a amamentação e proteger esse bebê, né. Sim. Agora tem uma pergunta minha mesmo também. Como você acha que poderia ser feito, assim, alguns exemplos de como poderia ser feita a capacitação dos profissionais para apoiar essa mãe, para apoiar o aleitamento materno e a amamentação? Assim, o ideal seria que fosse parte da grade curricular da graduação. Infelizmente, não é. Mesmo nos cursos de medicina e enfermagem, né, que são os profissionais que mais lidam com essa mulher, não faz parte. Então, se esse profissional, saindo da graduação, ele não busca por si só se especializar, vai ser muito difícil ele prestar uma assistência, digamos, efetiva a essa mulher. Então, essa capacitação ela vai ter que ser feita à parte. Às vezes, a própria instituição oferece cursos, ou ele vai fazer especialização, ou fazer uma consultoria, né? Hoje a gente vê, por exemplo, obstetras ou pediatras, ou outras áreas da saúde, muitos nutricionistas também fazendo cursos de consultoria, né, ou se especializando em aleitamento materno para reforçar esse atendimento. O ideal seria que todo profissional que atendesse mães e bebês tivesse uma capacitação em amamentação. Seria o ideal. Ô, Gabriele, se eu puder completar a Vini aqui rapidinho. É muito interessante que a gente tenha esses dados em pesquisas científicas, né? A gente tem uma pesquisa clássica aqui no Brasil, que a maior parte dos médicos formados, quando se questiona se eles saberiam orientar, por exemplo, uma posição adequada de pega, eles desconhecem, né? A gente aqui, você não é daqui do Rio, né, Gabriele? Você é do Rio de Janeiro, não? Não, eu sou de Natal, mas eu moro. Porque tem um sotaque, né? Eu falei, daqui não é, mas eu não sabia de onde era. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um trabalho que está acontecendo agora, né, de todas as universidades públicas aqui do Rio, né, então as federais e a UERJ, que é a nossa estadual. Então, nós, professores das disciplinas de nutrição materna e infantil, a gente conduz duas pesquisas aqui, que uma é para ver em que disciplinas da graduação em nutrição, aí existe, um trabalho com nutrição e enfermagem, né? Em que disciplinas de graduação se fala em aleitamento materno, porque é mínimo. A maior parte das vezes, os cursos só falam na disciplina específica de materno-infantil e nada mais.
E o conhecimento dos alunos, a gente está conduzindo agora, né? No primeiro período da universidade e quando eles saem da universidade. Então, a gente está tentando, né? Está conseguindo mapear bem esse conhecimento. Mas a gente é muito falho, a gente sabe disso, né? E é um conhecimento que não é restrito de área nenhuma, né? O Gabriel, é importante dizer isso, né? Ele é multidisciplinar, ele é de todos, né? Então, todos nós deveríamos ter esse acesso, né? Muito bacana. E outras áreas, né? Porque profissionais que trabalham com saúde mental, né? Às vezes a gente vê mães que recebem recomendações ou indicações terríveis de psicólogos, né? E coisas. Sim. O ideal seria que todas as áreas, porque tudo afeta a amamentação, né? A amamentação dos seres humanos, ela é afetada por diferentes fatores, então é super importante que todos os profissionais que vão assistir essa mulher estejam bem informados sobre o assunto, para não dar informação conflitante, né? Ou contrária, né? Seria o ideal mesmo. Ou o natural do ser humano, que não deveria ser o natural, que é o julgamento, né? A gente fala, nasceu a mãe, nasceu a culpa, aquilo que se diz. E nós, enquanto profissionais de saúde, quantas vezes na nossa fala a gente culpabiliza muito mais do que ajuda, né? Com certeza. Faço aqui a meia culpa. Pode seguir aí, Vini. Obrigada pela palavra. Ok. Teve uma pergunta aqui também do Fernando, do professor Fernando. Ainda percebemos práticas e condutas sem evidências e iatrogênicas potencialmente danosas para a mãe e o bebê, sendo transferidas de gerações para gerações na formação e prática dos profissionais de saúde no contexto da gestação e amamentação. Na sua opinião, o que podemos fazer enquanto sociedade civil? Assim, cobrar, né? Eu acredito na importância do meu trabalho em formar as mães para que elas possam justamente se posicionar diante desses profissionais com falas, né, que sejam contrárias, contraditórias à amamentação, que foi o caso, né? O desmame do meu filho mais velho foi justamente um desmame iatrogênico, né? Porque foi uma má orientação profissional que levou a isso. Então, uma mãe bem informada, se ela tivesse essa informação, ela vai identificar essa fala, ela vai ver que essa fala é incorreta, e isso dá a ela a liberdade de não seguir a orientação profissional, de decidir buscar outra opinião profissional, né? Então, assim, e se ela for, assim, bem sincera, ela vai dizer, olha, tchau, vou procurar outra. Então, é uma maneira de pressionar esse profissional desatualizado a se atualizar. Assim, perdendo clientela, né, doando no bolso, sei lá. E como sociedade mesmo, cobrar desse profissional, de certa maneira expor, né, esse tipo de profissional. Por isso que eu falei que é tão importante o trabalho do profissional atualizado nas redes sociais, porque hoje a internet um monte de informação para essas mães, e ela fica tendo uma referência, né? Às vezes, a gente falando de mãe para mãe, a gente informa, mas a mãe ela vai preferir seguir o que o que o profissional disse. Mas talvez se ela escutasse de outro profissional, essa fala, talvez fosse mais fácil dela acreditar que é verdade, entendeu? Que não é só uma mãe que está fazendo um post na internet, é um profissional atualizado, colocando, expondo, né, a desatualização de um outro profissional. Então, é super importante que esses profissionais ocupem esse lugar, né, e sirvam de referência para essa mãe. Sim. A Ana Carolina, ela também teve mais uma pergunta, que foi: como faz para uma mãe que tenha tido intercorrências físicas na mama manter um interesse e condições psíquicas em continuar amamentando? Ela precisa de muito apoio, né? Por isso que eu falo, o mais importante é a gente trabalhar com a prevenção, porque depois de trabalhar com correção, a gente vai ter não só uma questão física para corrigir, mas vai ter toda uma questão emocional, que o emocional fica muito abalado, né? Com a questão da dor, com a questão da falta de autoconfiança, a pressão ao redor de todo mundo. Ai, mas dá para que ficar sofrendo? Dá logo uma madeira, né? E tal. Então, assim, apontar mesmo, trabalhar com prevenção. E no caso de não ser possível evitar, essa mulher está passando por intercorrência, ela precisa de muito apoio, né? E ela precisa entender que é importante,
que vale a pena, vamos aqui corrigir, aguentar um pouco mais, que já vai normalizar a situação, mostrar para ela que realmente vale a pena continuar com a amamentação, né? Porque na nossa sociedade, a amamentação, ela assim, é considerada algo de menor importância, algo que pode ser facilmente substituído. E isso não é verdade, né? Como a gente viu, existem muitas consequências de não amamentar, então essa mulher precisa ser animada, né? A gente desanima porque a gente pensa que está fazendo algo que é irrelevante, né? E não é. Ela precisa entender que é muito importante, é muito relevante, e aí a gente ajuda essa mãe a corrigir, né? E apoia até que ela se sinta bem o suficiente para continuar. E muito interessante também que nessa apresentação você até falou que muitas vezes eles procuram acabar com o problema, né, oferecendo a fórmula, mas na verdade eles estão criando outro problema, né? Assim, é uma coisa. Exatamente, né? Estão criando outro problema. Eles estão solucionando um problema deles, mas eles estão criando Aham, para essa mãe, para esse bebê, para a sociedade, para a saúde pública, para o planeta. sim, sim. Cara. A Viviane também fez uma pergunta, dizendo quais os principais benefícios da amamentação para a puérpera? Olha, são todos, né? Mas pensando assim, em questões pontuais do puerpério, a amamentação, ela é um fator de proteção contra distúrbios psíquicos, né, no pós-parto. As mulheres que amamentam, elas têm menores índices na escala de estresse, e isso vai ser um fator de proteção, né, contra a depressão pós-parto, por exemplo. Tem a questão também do corpo que está voltando para o lugar, então a amamentação, ela vai ajudar a que o útero volte mais rápido para o lugar, diminui o risco de hemorragia, ela vai ser muito importante para a construção do vínculo da mãe e bebê, que está se formando ali naquele momento, né, começa ali no pós-parto, e é um processo gradual, que é importante que a mulher entenda isso, porque às vezes tem essa romantização da maternidade, que o bebê já nasce, a gente já ama esse bebê, e não é bem assim, né, então o puerpério, às vezes, ele é muito complicado, e muitas mulheres passam pelo baby blues, assim, com culpa, porque elas pensam que é uma coisa automática. A maternidade é um processo, ele vai ser construído ali. Nasce o bebê, nasce a mãe, e eles vão construindo juntos, né? Então, a amamentação, ela tem um fator muito importante aí, no puerpério, e ela precisa ser protegida também, né? Porque quando a mãe está mal, a primeira coisa que os profissionais querem é tirar a amamentação. E não, gente, a mãe, ela precisa, né? Então, vamos apoiar a amamentação também, porque a puérpera, ela precisa, né? Traz benefícios para ela, tanto para a saúde física quanto emocional. E você falando isso me fez até lembrar de uma coisa, porque às vezes as pessoas, ao invés de apoiar, na verdade elas dão um sentido contrário, né? Eu conheço uma mãe que ela teve o primeiro filho dela, né? Só que o parto dela foi muito, muito, muito difícil. E as pessoas, assim, ficavam julgando e acusando ela porque ela não queria ter outro filho, se o marido dela queria ter outro filho também. E, tipo, a mãe passou por um problema, né? Por um trauma ali durante o parto e durante a sua gravidez também, mas principalmente ali no parto. E acabou que ela teve um segundo filho, que foi uma menininha, né? Mas assim, porque ela quis, na verdade, ela não dava ouvidos a isso, mas eu via muitos julgamentos assim para ela. Isso é uma coisa que atrapalha demais, né? Até também em todo sentido, em todo aspecto da maternidade, né? Claro, porque é mais uma culpa, né, que joga na mulher, Uhum, que ela que escolheu isso, né? E a questão da violência obstétrica, que foi também minha experiência com o primeiro filho foi toda ruim, né? uhum, Eu realmente cheguei no pós-parto e eu pensei, eu nunca mais quero passar por isso. Eu não vou ter outro filho, eu não quero ser mãe, assim, não quero viver essa experiência novamente, né? Então, é todo um processo que a gente precisa passar, que a informação ajuda também nesse processo de cura, porque a gente que não foi nossa culpa, foi a assistência que foi horrível, né? Assistência uhum. profissional que foi horrível, que foi violenta, né? E tudo isso. Mas é um processo complicado, né? Leva tempo e é necessário muito suporte, né? Emocional para voltar, assim, a ter coragem de passar por isso novamente, mas do jeito certo, né? Porque eu voltei a ter uma nova experiência, mas não foi igual à anterior, que eu não queria, né? Eu queria que fosse realmente aquilo que eu deveria ter recebido
né, e não tinha recebido, mas de maneira alguma é culpa da mulher, ela não deve ser pressionada nesse sentido, né, ela precisa de apoio mesmo. Boa noite, Vínia. Dá licença. Boa noite, Gabi. A Raquel falando, tudo bom? Acabou que eu não entrei na live, ainda não falei com você. Eu queria colocar uma pergunta e uma reflexão aqui para todos nós, né, que estamos interessados no tema nesse momento. Dentro da Liga, a gente convidou o Vini para fazer essa apresentação justamente por ele ser o único menino do grupo. Eu estou recebendo aqui as entradas e eu fiz uma conta, mais ou menos, eu vi 4 pessoas. E aí eu também queria convidar, se o professor Fernando estiver disponível, que ele é fantástico nessa campanha, né, do aleitamento super participativo, se ele puder dar uma fala disso, né? Porque assim, a gente está falando entre mulheres, e acho isso muito importante a gente se fortalecer, mas como esse assunto ainda fica restrito entre nós, né? E você, como uma militante, uma pessoa que cria redes de apoio, como é que você vê se os homens estão se aproximando, como é que anda esse discurso dos meninos nessa área, né? Do empoderamento da família toda, do conjunto, né? Porque a gente não está sozinho, eu sou mãe também, eu amamentei exclusivamente, depois segui até 3 anos e meio, então eu sou super pró-aleitamento, isso há 15 anos atrás, 14, não era um momento que eu tive toda uma corrente contra, e aí hoje eu falo assim, será que os meninos estão falando um pouquinho mais sobre isso, né? Os pais, como é que eles estão se posicionando? Assim, se eu for falar pelas minhas estatísticas, né, por exemplo, o meu perfil, né, tem 50 mil seguidores, um pouco mais, e 96% dos meus seguidores são mulheres, só 4% são homens, né, oscila entre 4% e 5%, mas nunca passa disso, então a maioria são mulheres, e aí a gente vê a necessidade de que isso se amplie, né, a amamentação não devia ser um assunto só porque essas mulheres, elas têm companheiros, né? Tem outras pessoas que estão ali ao lado dela. O ideal seria que ambos estivessem preocupados, né? Ambos estivessem, assim, buscando informação, né? Para ser uma forma de apoio mais consistente. Então, assim, tenho aí meus seguidores fiéis, é engraçado ver quando eles entram primeiro, marcam as esposas, alguns me procuram no direct para tirar dúvidas. Daí eu celebro isso, mas eu sei que ainda está muito longe do ideal, né? Muitas mulheres ainda levam essa carga sozinha, essa responsabilidade, né? Que devia ser compartilhada entre os dois, né? Para que pudesse fluir melhor. Então, precisa mesmo ser tema, né? De todos, né? Não só da mulher. Então, o professor Fernando, se ele quisesse dar uma palavrinha para a gente também sobre o que ele acha, trazer uma reflexão para a gente. Rapaz, eu estou aqui escutando vocês, adorando esse papo dessa noite agradável, né? Fui pego de surpresa, nada disso estava planejado. Estou até colocando as crianças para dormir aqui, daqui a pouco... Ainda bem que não está de pijama, né, Fernando? Eu estava de camisola, corri aqui, meu marido tá brincando que da cintura para baixo eu estou de camisola, para cima eu estou de blusa de sala, que ele disse. Pois é, por pouco. Não, mas assim, é um assunto extremamente relevante, né? E a gente não tem que esperar apenas essa semana de agosto ou mês de agosto para falar sobre esses assuntos, né? São assuntos que têm que perpassar por toda o caminho acadêmico, né? A trajetória acadêmica dos nossos alunos e, sem dúvida nenhuma, contagiar aí os demais colegas, gestores, né? Isso é muito importante que todos estejam sensibilizados. E, obviamente, que toda a rede de apoio para a mulher amamentar, né, é fundamental para que a gente consiga atingir melhores marcadores, melhores índices aí em relação ao aleitamento materno. Enfim, só traz benefícios. O problema é quando a gente começa a ter que explicar muitas questões óbvias, e isso é estranho, né? Você ter que falar de benefícios da amamentação, benefícios disso, benefícios daquilo, que são super questões óbvias, sabe? Porque tem tanta coisa, como foi dito pela Gabriele, né?
o aspecto cultural que vem se transformando ao longo do tempo, por diversas influências, todo o ambiente que aquela mulher está inserida, que aquela família está inserida, né, todas as influências socioeconômicas para isso, o papel da indústria, né, a grande influência da indústria nisso, quando busca outras formas para atingir seus objetivos, né, formas não tão bacanas para isso. Enfim, é um tema super complexo, mas que nos dias de hoje a gente está aí trabalhando e falando muitas vezes do óbvio, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa expandir, né? Que é furar bolhas, atingir outras camadas, atingir o máximo de pessoas que a gente possa, né? Enfim, não sei muito o que dizer, a gente foi sério desprevenido aqui. Obrigado, professor Fernando. A Raquel já colocou aqui, Fernando sempre com as melhores pautas, verdade, eu aprendo muito com você. Muito obrigado, Fernando. E Gabriele, mandaram aqui também mais uma última pergunta, rapidinho, da Viviane. Quais as principais... Não, da Viviane não, da Amanda. Você indica algum curso que você já conheça de consultoria de amamentação? Tem muitos cursos, né? Assim, eu não saberia indicar um especificamente, né? Depende do nível, né? Porque tem curso já nível de pós-graduação, tem curso assim técnico de consultoria, avançado, básico, aí vai depender muito assim de como você quer complementar o seu conhecimento, né? O que seria melhor, assim, alguma coisa com título acadêmico ou algum curso com habilitação para trabalhar, como né, ainda digamos, uma profissão regulamentada, né? Então tem muitas ofertas, mas assim, de cabeça eu não saberia indicar um que seja melhor. Teria que ver assim, o que é mais viável, né? Ainda mais agora com tudo Verdade, que está à acontecendo. distância, tem que ver o que seria mais viável. Calma aí, Gabi, eu tenho só mais uma pergunta para fechar. A gente pode esperar um livro seu, alguma coisa? Porque a gente tem lá uma coletânea, um conteúdo maravilhoso. Vai virar um livro? Vai virar o livro. Já está na parte de pré-produção. Se Deus quiser, talvez mês que vem já vamos ter alguma coisa por aí. Estou trabalhando aqui em plena quarentena, virando a noite aqui para fazer Vamos garantir. acontecer. Mas se Deus quiser, a partir do mês que vem eu já vou ter alguma novidade aí sobre isso. Então, basicamente era isso, Gabriele. Mais uma vez, a gente te agradece muito pela sua disponibilidade, a gente aprendeu muito mesmo. Vão ter outras oportunidades, com certeza. Já fica aí o próximo convite para você voltar. Para mim vai ser um prazer. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer te conhecer pessoalmente aqui, né? Virtualmente, mas também falando com você. Tinha dado uma olhada no seu blog, tudo muito bom, muito maravilhoso. Sempre acrescentando conhecimento para a gente. Então é isso. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado. Obrigada, muito obrigada pelo convite, amei. Estou aí, quando quiserem, estou aqui disponível, tá? Tá bom, muito obrigado, Gabi. Boa Tchau. noite a todos, tchau. Boa noite, pessoal.